Senhoras e senhores, boa noite. Em nome de Sua Excelência, a senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e de Sua Excelência, o senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, damos boas-vindas ao webinário Avanços e Desafios do Estatuto do Idoso. Temos como palestrante a juíza de Direito, doutora Maria Aglaé Tedesco Vilardo, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutora em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pelo PPG-BIOS, em associação à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense e Fiocruz. Temos como palestrante o promotor de justiça, doutor Alexandre de Oliveira Alcântara, promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, doutorando no programa de pós-graduação em Sociedade e Direito pela Universidade Federal Fluminense, especialista e titulado em Gerontologia pela Sociedade Brasileira em Geriatria e Gerontologia. Com mediadora, a doutora Valquíria Alves, mestre em Ensino em Saúde, titulada em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e ouvidora da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Usará da palavra a doutora Valquíria Alves. Boa tarde a todos e a todas. Gente, é um prazer imenso estarmos todos juntos aqui, nem que seja de forma virtual. E é uma honra para mim de ter a oportunidade de moderar esse webinário, que tem como tema Avanços e Desafios do Estatuto do Idoso. Esse webinário é uma realização da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, que tem como diretor-geral o desembargador Dr. Leonardo de Noronha Tavares, e também gostaria de agradecer à presidente do Tribunal de Justiça do Pará, doutora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. E, por último, não menos importante, a minha amiga, a doutora Michele Correia, que, pela intermediação desta atividade. E, para iniciar o nosso webinário, tenho a honra de chamar o doutor Alexandre de Oliveira Alcântara, grande lutador pela garantia dos direitos da pessoa idosa, para iniciar a nossa atividade. Doutor Alexandre, por favor. Boa noite a todas e a todos e a todas. Eu sou Alexandre de Oliveira Alcântara, né? Eu tenho 54 anos, né? Estou usando um terno azul, camisa azul, gravata vermelha, né? Pele parda, estou usando óculos e barba, cabelo ralo, também já quase todo branco, como notou a doutora Aglaé. A última vez que nos vimos, eu não havia esses cabelos brancos, não é isso, doutor? Esse é o processo de envelhecimento que nós vamos discutir aqui hoje. Inicialmente, eu queria agradecer, né, enormemente o convite, né, o gentil convite do desembargador Leonardo de Noronha Tavares, juiz, desembargador, né, diretor da Escola Judicial do Ministério do Judiciário do Pará. E, em nome dele, eu queria saudar todos os juízes, né, todos os desembargadores e juízes do Estado do Pará, em especial os novos juízes, né, que estão ingressando agora na carreira. Né, e eu fico muito feliz que os novos juízes estejam sendo convidados, né, para acessar, para assistir esse webinário. Eu queria saudar também, eu queria fazer uma referência aos juízes do Estado, os advogados do Estado do Pará, e eu queria fazer referência ao doutor Emílio Rabelo Filho, que além de advogado, é também militante da causa do idoso e foi nosso companheiro no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, né, em Brasília. Eu queria saudar aqui todos os advogados paraenses. Eu queria também saudar no Ministério Público do Estado do Pará o meu amigo, o doutor Valdir Macieira, que é procurador
que é procurador de justiça e tem também uma atuação forte, né, historicamente, aí, tanto na defesa da pessoa idosa como pessoa com deficiência. E eu gostaria de começar, né, pedir aí que eu traga aqui o Ministério Público do Ceará para ressaltar que desde 2003, né, eu trabalho com essa temática do envelhecimento, inicialmente no interior do estado e depois na capital. Hoje eu trabalho em uma promotoria especializada aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Por essa atuação também sou associado à AMPIT, que é uma associação que reúne, né, promotores de justiça que trabalham com as temáticas de envelhecimento, pessoa idosa e pessoa com deficiência. Né? Pode passar. E a temática que nos foi proposta, né, eu queria aqui dizer da minha alegria de compartilhar a mesa aqui com a doutora Maria Aglaé, que já a conheço, é uma juíza, desembargadora, substituta talentosa, né, estudiosa da temática da bioética, né, e eu digo que isso é uma coragem, né, estudar essa temática, porque é uma temática muito complexa. Eu queria dizer da minha satisfação, né? E da mesma forma também a Valquíria também, que é uma militante e que também é uma estudiosa da questão do envelhecimento. E o tema que nos foi proposto, avanços e desafio do Estatuto do Idoso, né? Essa lei que aí nós vamos aí para 19 anos agora em 2022. Pode passar. E já entrando no nosso tema, eu vou... na verdade, nós temos mais desafios do que avanços, eu acho. Mas eu vou colocar quatro avanços e 4 desafios, né? Por conta até do limite do tempo, nós temos 20 minutos. E o primeiro avanço que eu gostaria de colocar é que o Estatuto do Idoso é uma lei fruto da organização e mobilização da sociedade civil. Né? Pode passar. O que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que a sociedade civil organizada, né, através do movimento social das pessoas idosas, elas provocaram, pela sua militância, né, a elaboração e aprovação dessa lei no Parlamento brasileiro. Eu queria destacar aqui alguns movimentos, né, que tiveram essa participação tão pertinente. A Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, COPAB, o Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas, o MOSAP, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que eu, né, sou titulado, né, também aí eu procurei aí realmente um conhecimento multidisciplinar quando me associei à SBGG. É preciso escutar os médicos, os diversos profissionais que trabalham com a temática do envelhecimento. A Associação Nacional de Gerontologia, a ANG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, os representantes religiosos. Eu queria fazer aqui uma referência especial à pastoral da Igreja Católica, né? a nossa saudosa e valorosa e inesquecível Zilda Arnes, né? Que teve a ideia brilhante, né, do trabalho da pastoral com a pessoa idosa. E eu queria lembrar também aqui uma cearense, né, não é puxando sardinha para a minha brasa, mas dizer que nós tivemos a grande Maria José Lima Barroso, a Mariazinha, né, que criou em 1977 a CEP. Então nós tivemos, né, claro, muitas lideranças que vêm, né, buscando a afirmação dos direitos da pessoa idosa em todo o país. Eu queria destacar esses movimentos, mas, é claro, nós temos aqui muitas pessoas, muitos movimentos e organizações que lutam para a afirmação desses direitos. Pode passar. O segundo avanço, né, o Estatuto do Idoso, ele é uma lei progressista e inclusiva, né? Esse é o avanço importante. Isso significa que o Estatuto do Idoso ele procura adequar, né, a legislação nacional às orientações do Plano de Ação para o Envelhecimento de Madrid, de 2002. É preciso lembrar que essa questão do envelhecimento é uma questão global. E como questão global, nós temos, né, várias discussões no âmbito internacional da ONU, no caso regional da OEA, né, sobre essa questão do envelhecimento. É um desafio global enfrentar as mudanças que advindas da mudança
da mudança etária, né, da pirâmide etária mundialmente. Então, o Estatuto do Idoso também procura, de certa forma, insistir na questão do envelhecimento, na pauta das políticas públicas nacional, estadual e municipal. E eu digo insistir porque nós tivemos legislação, por exemplo, a Política Nacional do Idoso, que é de 94, e, de certa forma, o Estatuto do Idoso ele é fruto de uma frustração pela não efetivação dos direitos a partir da Política Nacional do Idoso, uma lei ainda vigente, mas que, na verdade, o movimento entendeu e entendia que nós precisávamos de um estatuto mais afirmativo, como no caso do Estatuto do Idoso. O envelhecimento é um direito personalíssimo, e isso tem a ver até com a temática da bioética que a doutora Gleice se dedica, que é um direito que decorre da condição humana, da condição do ser humano, inclusive das repercussões e projeções do ser humano para no seu relacionamento e na sua atividade externa com o mundo, né? Apesar de ser um direito personalíssimo, cabe a sua proteção em direito social. Ou seja, nós temos um direito personalíssimo, mas é previsto uma proteção social desse processo de envelhecimento. Pode passar. Como terceiro avanço, eu gostaria de dizer que o Estatuto tem uma lei que reafirma os conselhos de direito como órgãos de supervisão, acompanhamento, fiscalização e avaliação das políticas públicas. Pode passar. Pode passar. A democracia participativa, né? É muito importante que as políticas públicas para o envelhecimento elas partam da escuta da sociedade. É por isso que é importante, eu quis destacar essa característica, esse avanço do Estatuto do Idoso, onde ele reconhece os conselhos como um ator importante na construção e na fiscalização, no acompanhamento das políticas públicas. No meu sentir, isso é um avanço muito importante do Estatuto. Passa. Quarto avanço, o tempo urge, o Estatuto do Idoso é uma lei garantidora do acesso ao que nós chamamos um sistema de garantia de direitos. O que é isso? Por favor. Opa, acho que você passou aí, volte aí. Não, acho que você passou demais. Tem que voltar aqui. Acho que voltou tudo. Opa, agora. Aí. Esse é o sistema de garantia de direitos, que nós temos um microsistema, que é o sistema de justiça. Né? Vocês imaginam, nós temos aqui promotor de justiça e a doutora Maria Aglaé, uma desembargadora, discutindo a questão do envelhecimento. Quem trouxe isso foi o Estatuto do Idoso. Né? Nós temos a Defensoria Pública, a Polícia Civil, todo esse microsistema da justiça ele tem que atuar para garantir direitos. Nós temos, por outro lado, no âmbito do Executivo, o Disque 100, o SUS e o SUAS como sistemas importantíssimos para a afirmação do direito. Né? Nós temos aqui, no âmbito, por exemplo, do SUAS, a questão do entender o papel do CRAS, dos CREAS, da assistência social, é fundamental. E nós temos a sociedade civil como outro subsistema, os conselhos de direito, nós temos aqui no Ceará o Fórum Cearense de Direitos da Pessoa Idosa, e as famílias e os idosos. Então, é muito importante nós entendermos o relacionamento e a função e a funcionalidade desses três subsistemas como um sistema maior de garantia de direitos. Pode passar. Agora nós vamos para os desafios. Olha aqui o salto, né? O desafio. Pode passar. Eu vou colocar 4 desafios. E o primeiro desafio é ter uma percepção, um olhar mais abrangente sobre o envelhecimento. E aqui eu faço uma referência gerontológica. O que é que significa envelhecimento? Né? O que é que significa e de qual pessoa idosa nós estamos falando? Eu vou colocar aqui algumas imagens para nós refletirmos sobre isso. Pode passar. Pronto, parei aí. O envelhecimento ele não é igual para todas as pessoas. Ele chega de forma diferente. Ele é um direito personalíssimo, mas ele chega
de forma diferente. Nós temos a questão de classe. Nós temos o envelhecimento das pessoas ricas, que têm mais acesso às condições financeiras, e lá embaixo nós temos os milhões de idosos que envelhecem nas nossas periferias de Fortaleza, nas periferias do Rio de Janeiro, nas periferias do Pará, né, das grandes cidades. O envelhecimento para essas pessoas ele se dá de forma diferente e por uma questão muito óbvia, né, a questão do acesso, né, aos bens materiais da vida. Nós temos o envelhecimento nas cidades, nós temos o envelhecimento nas grandes cidades, nós temos o envelhecimento na área rural. É claro que há diferenças no processo de envelhecimento, características de envelhecimento na questão também geográfica. Pode passar. Quando eu digo que o idoso, por exemplo, o idoso rico, classe média, ele não vai ter problemas no envelhecimento. E, às vezes, por exemplo, a violência contra a pessoa idosa, de classe média ou alta, é mais difícil de ser trabalhado do que a violência, muitas vezes, de uma pessoa mais pobre. Pela nossa experiência no Ministério Público, nós temos uma situação de uma pessoa de boa condição social, mas que sofria, né, violência financeira, né, e a dificuldade, qual era a dificuldade? É porque os filhos todos, né, pessoas bem postas socialmente, né, com condições, né, com bons advogados, como trabalhar, né, como enfrentar essa questão nesse seio familiar de uma família nessas condições. Então, não é porque a pessoa tem uma classe média ou tenha, né, tenha mais condições financeiras que ela está isenta de sofrer violações de seus direitos. Uma reflexão. Nós temos o Pará, né, nós temos as tribos indígenas, o envelhecimento nas tribos indígenas. Né? Quantas tribos, quantas culturas diferentes nós temos. Então, você tem uma cosmologia do envelhecimento nas tribos. Isso requer uma ponderação, inclusive hermenêutica do aplicador do direito, né? do juiz que vai sair do Belém do Pará e vai lá para uma aldeia, né? Lá longe, lá no estado do Pará, que é do tamanho de um país, e você tem comunidades isoladas, né? E ele tem que entender muito a particularidade sociológica, sociocultural daquela comunidade para poder aplicar de forma constitucionalmente correta, eu diria, o Estatuto do Idoso. Nós temos o envelhecimento da mulher, que é diferente do homem em vários aspectos. As mulheres geralmente são as cuidadoras, são as que trabalham dupla jornada. Nós temos as pessoas negras que têm aí um envelhecimento e nós temos uma dupla, ou às vezes tripla vulnerabilidades. Nós temos vulnerabilidades que muitas vezes se passam, né? Diversas vulnerabilidades, tripla, quatro vezes de dificuldades. A pessoa é pobre, a pessoa é negra, a pessoa vive em uma comunidade quilombola. Tudo isso requer um olhar diferenciado. Nós temos o envelhecimento nas residências, nós temos residências nos abrigos, nas ELPIs. É um envelhecimento diferente, em que o aplicador da lei ele tem que ter um olhar diferenciado. Nós temos a comunidade LGBTQI, nós temos uma sociedade extremamente preconceituosa e o envelhecimento desse grupo, ele vai... A pessoa, além do etarismo, né, se fala do etarismo, ele sofre também pelo preconceito em relação à sua preferência sexual. Pode passar. A sua orientação sexual. O segundo desafio, e esse aqui eu vou falar para o Tribunal de Justiça, eu falo para todas as instituições, não é falar para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Conquistar a adesão da instituição, ou seja, dos desembargadores, dos juízes, dos servidores, dos estagiários para a temática do envelhecimento. Prestigiar o Estatuto do Idoso. Será que o Tribunal de Justiça ele realmente reconhece? Eu vou dar 2 exemplos só para a gente discutir como é que está sendo tratada a questão do envelhecimento no Tribunal de Justiça do Pará. Pode passar. Fazer um questionamento. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, através da sua corregedoria, estabeleceu, isso provocado pela OAB do Rio Grande do Sul,
estabeleceu que a questão da prioridade, né, processual dos processos, que as partes são pessoas idosas, os processos devem ser julgados num prazo de 15 meses. Né? 15 meses, a letrinha está pequena aqui, está aqui. Recomenda que o tempo de tramitação do processo de primeiro grau ocorra no prazo de 15 meses, a contar, respeitadas as particularidades da unidade e considerada a complexidade do caso. Eu achei fantástico essa deliberação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e estou provocando aqui um procedimento também, o Tribunal de Justiça do Ceará e o Tribunal de Justiça do Ceará, tenho certeza, vai ser sensível a essa questão, mas a lei ela fala em prioridade. Mas quantas prioridades, doutora Maria Galeia, nós temos na Justiça? Quantos idosos morrem e não veem a sua causa julgada? E nós temos a prioridade absoluta daquela do idoso com 80 anos. Eu acredito que muito razoável nós termos um sistema de controle desse prazo, da duração razoável do processo, como diz a Constituição Federal, e para o caso das pessoas idosas, que esse prazo seja realmente fixado. Não é? 80 anos, a pessoa tem 80 anos. Quanto tempo ela vai esperar? Ela tem que esperar mais para ver a solução judicial do seu processo. Então, eu coloco essa reflexão aqui para os desembargadores, para os juízes, para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Quantos processos nós temos na Unidade Federativa do Pará com pessoas com 80, com 60 anos que estão esperando? Como é que é tratada a questão da prioridade aí no Estado do Pará? E eu gostaria de trazer outro exemplo, outro questionamento. Como é que o Tribunal de Justiça trata os seus aposentados? Como é que o Tribunal de Justiça trata os juízes e desembargadores que estão prestes a se aposentar? Nós temos a Política Nacional do Idoso, doutora Maria Galeia, tem um dispositivo que manda que as instituições têm que ter um programa de treinamento para a aposentadoria, de preparação para a aposentadoria. Será que nós estamos preparando nossos juízes e nossos desembargadores para a aposentação de uma forma menos dolorosa, de uma forma que ele realmente reflita e escolha o que o juiz, o desembargador irá fazer após a sua aposentadoria? Nós temos um serviço de preparação para a aposentadoria no Tribunal de Justiça do Pará? Essas são duas questões que eu levanto para essa questão da sensibilização. Pode passar. E, por último, que o tempo urge, o desafio, né, na verdade, é o terceiro, eu vou ter que correr. O trabalho com eficiência da rede, inclusive com um protocolo de atendimento. Esse aqui é um problema nacional, né, é um problema nacional, a questão do protocolo de atendimento. Pode passar. Na verdade, fazer com que aqueles 3 subsistemas que eu já mostrei funcionem de uma forma eficiente e traga resultados. Mas como é que o Judiciário está se relacionando com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Delegacia, quando a questão diz respeito à pessoa idosa? Da mesma forma, como é que o Judiciário, o Ministério Público, está tratando com o SUAS, né, e com o SUAS e o SUS, quando nós temos pessoas idosas envolvidas em questões judiciais, no caso do MP, extrajudiciais. E a sociedade civil? Como é que a sociedade civil vê e se relaciona com o subsistema da justiça e dos órgãos do executivo que trata da questão do envelhecimento? É um grande desafio. Né? Eu participei recentemente de um protocolo do atendimento da questão da violência do Ministério Público do Paraná. E realmente é um desafio. Qual é a primeira instituição que tem que tomar conhecimento da violência? Como é que essas instituições vão se relacionar no trato dessa questão de dar suporte à pessoa idosa que sofre uma violência? Então, essa é uma questão que eu considero também um desafio que a gente deve pensar do Estatuto. Pode passar que o meu tempo está terminando. E quarto e último desafio nós temos que superar a dimensão simbólica do Estatuto do Idoso, buscando sua efetividade e função jurídica instrumental. Rapidamente eu vou tentar explicar isso. Passe. O que quer dizer isso? Pode passar. O que significa a dimensão ou função simbólica de uma lei? Nós temos uma legislação muito simbólica,
O que quer dizer isso? É uma lei que procura confirmar valores, ou seja, você tinha todo o movimento social que eu mostrei como avanço no primeiro slide, buscando o Estatuto do Idoso. O legislador, o que é que ele faz? Para demonstrar capacidade de ação do Estado, ele efetivamente elabora a lei e aprova a lei, promulga a lei. Isso mas na verdade nós temos o problema no Brasil da efetividade da lei. Ou seja, ele, apesar de aprovar a lei, ele adia a solução dos conflitos através de compromissos dilatórios. Nós temos muitos compromissos, na verdade, no Estatuto, que não foram observados. Eu vou dar um exemplo. Hoje é o Dia Mundial, doutora Maria Glaia, da Saúde. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. E o Estatuto, olha o que é que o Estatuto diz. Que o Estado ele deverá prestar atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Deverá ter unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia, atendimento domiciliar, incluindo internação para a população que dela necessitar, etc, etc. Leia um capítulo do Estatuto do Idoso sobre a saúde. E vejam como está o sistema de saúde brasileiro, né, de uma forma geral, e como é que o idoso, a pessoa idosa, é tratada no sistema de saúde brasileiro. Essa questão da legislação simbólica eu tirei do professor Marcelo Neves, no seu opúsculo, a constitucionalização simbólica, né, que eu gosto muito dessa referência teórica, né, para entender o que é que significa essa legislação simbólica. Pode passar, meu tempo está terminando. E as palavras e expressões para traduzir esses desafios, como eu disse, são maiores do que, né, os avanços. Direitos humanos, nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de cidadania da pessoa idosa, nós estamos falando de cuidado, nós temos que ter uma política nacional de cuidados, principalmente de idosos dependentes que precisam, né, de um suporte do Estado, porque esse cuidado hoje ele é dado exclusivamente pela família, infelizmente. É a autonomia, é a questão da doença, é a questão da exclusão social. O sistema de capacidade, né, nós temos que ver aqui a questão da curatela, que agora é limitada, e as decisões de tomada apoiada, né, promover as decisões de tomada, decisões apoiadas. Nós temos que tratar da questão da solidariedade, e falar disso é tratar de solidariedade intergeracional, é falar de ética, que é o campo da doutora Maria Glaé, é falar de proteção social e é falar de Estado. Qual é o tipo de Estado que nós desejamos, né, para cumprir efetivamente a cidadania, de realizar a cidadania brasileira tão prometida, né, e ainda uma dívida, né, para plena, né, para a maior parte da sua população. Pode passar. Eu queria terminar aqui, agradecer, né, e esse pensamento aqui também da SBGG. Um dos maiores atos da violência contra o idoso é uma criança sem acesso à educação. Na verdade, nós temos que ter um estado de bem-estar social para todas as idades. A pessoa que tem uma boa infância, tem uma boa juventude, uma vida adulta plena, com acesso a pleno emprego, a plena cidadania, ela vai saber e ela vai ter um envelhecimento mais saudável e mais satisfatório. Eu queria agradecer, né, e passar a palavra à minha ilustre companheira de mesa, a doutora Maria Glaé, agradecer aqui a atenção das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Alexandre, pela sua exposição, e realmente eu acho que o grande desafio da implementação do Estatuto do Idoso é a questão da efetivação das leis. Por isso que é importante nós divulgarmos, principalmente a pessoa idosa, ela tem que saber seus direitos, a sociedade civil de uma forma geral, para exigir que esses direitos, de fato, eles sejam resguardados. Eu acho que é esse o nosso papel, de estar levando a informação, difundindo o conhecimento, que para poder, por exemplo, o artigo 19 do Estatuto do Idoso diz o seguinte, que tem que fazer a notificação compulsória se tiver alguma dúvida se é violência contra a pessoa idosa.
os profissionais de saúde. E nem sempre é feito isso, então é importante que seja feita a notificação compulsória. O doutor Alexandre falou sobre a questão da educação, eu super concordo com o senhor, a educação é a base de tudo. No Estatuto do Idoso, artigo 22, também diz: inserir a temática do envelhecimento no ensino formal, a fim de produzir conhecimento. E é isso mesmo, nós devemos mostrar para a criança, para o jovem, para o adulto, que envelhecer é um processo natural do ser humano. Só não vai ser velho quem morrer antes. E ninguém quer morrer antes, não é verdade? Então, envelhecer é um privilégio. Envelhecer, chegar aos 60 anos, porque o que diz no Estatuto do Idoso, uma pessoa idosa é a partir dos 60 anos. Então, é um privilégio. Então, obrigada, doutor Alexandre. E agora eu chamo para conversar aqui com a gente, com muita alegria, a doutora Maria Aglaé Tedesco Vilardo, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem uma larga experiência nessa questão do direito da pessoa idosa, do direito da família, sobre finitude e bioética. Então, por favor, doutora Maria Aglaé, com você a palavra. Muito obrigada, doutora Valquíria, eu a cumprimento meu colega de mesa, doutor Alexandre Alcântara. É uma alegria estar no estado do Pará, e já vão colocar aqui a imagem que eu trago no meu slide, como uma forma de agradecimento. Eu estou profundamente emocionada de estar no Pará nesse momento, mesmo que online, e por isso trago as imagens desse estado muito querido, dos nossos rincões aqui do Brasil. E cada vez que eu sou convidada para participar de algum evento, aulas, palestras no norte ou nordeste do Brasil, eu me sinto mais brasileira ainda. E é um país riquíssimo, é um país rico não só materialmente, mas rico de conhecimento, de pessoas. E isso está demonstrado aqui. E eu agradeço, na pessoa do diretor-geral da Escola Judicial do Pará, o desembargador Leonardo de Noronha Tavares, essa oportunidade, porque está sendo demonstrada a riqueza das pessoas ao tratar de um tema que é pouco convencional, que é pouco tratado, porque idoso não tem cheirinho de bumbum de bebê, pessoa idosa também dá trabalho, só que é um trabalho que não demonstra para quem cuida, para quem vai trabalhar, que há uma perspectiva de uma vida ainda produtiva. E isso tudo interfere negativamente na reação dos seres humanos. Mas nós estamos aqui, doutor Alexandre, doutora Valquíria, tratando desse tema e, pelo que eu soube, dezenas, centenas de pessoas aqui participando, interessadas. Isso tem uma razão de ser. Então, eu trago aqui a minha contribuição diretamente do Rio de Janeiro, mas numa perspectiva, complementando ali, ou reforçando a brilhante fala do doutor Alexandre, porque ele disse tudo o que eu penso. Né? Nós precisamos tornar efetivos esses direitos que estão previstos na legislação do Brasil. Então, vamos avançar, por favor, passar o slide. Eu estou falando aqui de alguns aspectos muito importantes, que são esses que eu estou destacando aqui. Primeiro, reconhecer que a pessoa idosa tem direitos. E, em seguida, pensar que as pessoas idosas podem precisar, sim, de cuidado e proteção. E essas são as bases da minha fala. Eu vou lá no Estatuto da Pessoa Idosa, e aqui eu faço referência da Constituição Federal, do Estatuto da Pessoa Idosa, há um projeto de lei do senador Paulo Paim para que saia o Estatuto do Idoso para o Estatuto da Pessoa Idosa, e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Esta convenção, assinada pelo Brasil, porém não ratificada até o momento, é maravilhosa e é uma lei internacional. Embora não ratificada, eu entendo que há um compromisso internacional do nosso país que nós devemos seguir. Então, eu costumo, inclusive, utilizar nos meus acordos, nos meus votos, e coloco sempre na ementa quando a menciono. É uma convenção preciosa. Agora, vamos lá no Estatuto da Pessoa Idosa, e aqui eu destaco dois termos:
a proteção, duas expressões, a proteção integral, que é igualzinho, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, e assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Quais os direitos? Todos os direitos que nós possamos imaginar para uma pessoa idosa. E como bem ressaltou o primeiro palestrante, isso precisa ser efetivado. Pode passar, por gentileza? Vejam vocês que nós temos a Política Nacional do Idoso, que criou o Conselho Nacional do Idoso. E o que acontece? Como essa lei é aplicada? Porque quando há uma legislação sobre uma política nacional, com boas intenções, uma carta de muito boas intenções, nós precisamos que isso se realize. Tem uma música que fala: a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Ser uma pessoa mais velha, ou como se fala na Espanha, uma pessoa de maior idade, e ficar sentada em frente à TV o dia inteiro, não é o que eu imagino que cada um que esteja aqui ouvindo queira para a sua velhice. Eu não quero, para quando envelhecer, que eu não possa continuar tendo atividades físicas, atividades intelectuais, um lazer com cultura. Então, nós temos que implementar essas possibilidades. Não devemos apenas incentivar que os adolescentes frutifiquem na sua juventude com as opções de conhecimento. Nós devemos ampliar isso para as pessoas idosas. Mas só que o nosso Brasil mal dá conta para as pessoas jovens como fazer isso para as pessoas idosas. Essa é uma questão importante. Pode passar, por gentileza? Eu ainda vou chamar a atenção para a consolidação dos atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal sobre a temática da pessoa idosa, e vou destacar 3 eixos desta consolidação: os direitos fundamentais da pessoa idosa, que são todos os direitos que qualquer ser humano vai gozar, ou deveria gozar, e muitas vezes isso não acontece. Todos os jovens no Brasil têm direito à educação, à cultura, à saúde. Imaginem se as pessoas idosas o têm. Um segundo eixo é o direito ao envelhecimento ativo e saudável, que foi o que eu acabei de mencionar, no tocante a nós não ficarmos velhos e esperando a morte chegar, como diz a música. Nós precisamos muito mais, nós precisamos de estratégias. E este tópico da legislação que eu menciono, esse decreto que eu estou mencionando, ele fala da estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, que visa o quê? Incentivar comunidades, cidades na promoção do quê? Desse envelhecimento ativo, saudável, sustentável. Que coisa linda! Isso acontece? As comunidades nos oferecem respeito às pessoas mais velhas? Têm consideração com as pessoas mais velhas? Será que existe uma rede de proteção para essas pessoas? Porque muitas pessoas mais velhas moram sozinhas, independente de estarem em sua cognição total ou não. Quem é que olha por essas pessoas? Quais são os familiares que cuidam dessas pessoas? E se nós pudermos identificar muitos familiares cuidando, quem apoia essa família? É um trabalho muito cansativo. Hoje nós compreendemos que os pais precisam da creche para poderem trabalhar, mas nós não temos ainda incorporado na nossa sociedade que filhos e netos precisam de um local para seus idosos, seus entes idosos queridos, estarem, que não seja sentado num sofá esperando seus filhos chegarem do trabalho. E o terceiro eixo que eu destaco aqui, o acesso preferencial ao transporte coletivo pela pessoa idosa, dentro dessa consolidação, que me chama a atenção para a questão da mobilidade nas cidades. Experimentem pegar uma cadeira de rodas, um carrinho de bebê, ou caminhem vocês descalços pelas ruas, pelas calçadas do seu bairro, independente, eu não preciso saber onde você mora. Eu tenho certeza que você terá dificuldade de fazer isso. Nós não temos facilidade. Eu julgo muitos casos de pessoas idosas que caem na porta do ônibus. Como que o motorista de ônibus arranca o seu ônibus sem fechar a porta, sem que a pessoa entre? Será que esse motorista não sabe que isso é perigoso? Ele precisa de um treinamento. Ele precisa ouvir. Educação é repetição.
ele precisa saber que ele pode causar um dano terrível a uma pessoa. Não só a pessoa idosa, mas nós estamos falando aqui da pessoa idosa e se ela cai, o drama é muito grave. Eu costumo, inclusive, doutor Alexandre, nos meus julgamentos, quando acontece uma responsabilização civil dessa natureza, aumentar um pouco a indenização pelo dano moral por considerar aqueles artigos que eu mencionei lá no início, os artigos 2º e 3º do Estatuto da Pessoa Idosa. Absoluta efetividade de seus direitos. Se a empresa não dá um treinamento bom para os seus motoristas suficiente para prevenir essas situações, ela precisa pagar um pouco mais do que pagaria a outras pessoas. Pode passar, por favor? E aí, eu lembro a vocês que nós estamos em plena década do envelhecimento saudável nas Américas. Começou no ano passado e vai até 2030. A OMS institucionalizou isso para colocar as pessoas idosas no centro do plano. E aí nós contamos com o quê? Com uma reunião de governos, sociedade civil, agências internacionais, profissionais da academia, da mídia, do setor privado, em prol desta melhora. E também de quem mais? Das famílias e das comunidades. Será que no seu bairro tem algum grupo que se preocupa com as pessoas idosas? Você vai na praça, você vê uma acolhida. Aqui no Rio de Janeiro nós vemos uma acolhida muito grande aos cachorrinhos. Temos sempre um parque de cachorros. Eu não sei como é que está nos outros estados, ou aí em Santarém, eu ouvi dizer que tem pessoal de Santarém aí nos ouvindo, mas tem algum acolhimento para aquela senhora e aquele senhor passarem horas de prazer e lazer numa praça próxima no seu bairro? Pode passar. Bom, pode passar, depois eu comento isso. E aí são os 4 eixos desta década que eu trago aqui, as 4 áreas de ação dessa década. Que o primeiro é mudar a forma como nós pensamos. Temos que afastar os estereótipos que as pessoas idosas não têm condição de fazer determinadas coisas. Deixe as pessoas idosas fazer o que elas se propõem a fazer, incentive-as a fazer. E como nós sentimos e agimos com relação à idade e envelhecimento? Como nós nos sentimos quando vimos as mulheres na pandemia deixarem os cabelos ficarem brancos? Como é que as pessoas reagiram ao nosso redor quando deixamos os nossos cabelos embranquecerem? Ou ainda continuamos a ser cobradas, a permanecermos forever young, como diz a música, para sempre jovens? Então, há uma cobrança que nossos sentimentos precisam melhorar com relação às pessoas idosas e nós precisamos agir de outras formas. Ainda na área de atuação, garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas, que é não as substituirmos nas suas práticas, mas promover formas de capacitação dessas pessoas. Nós temos que aprender diariamente. Ontem eu fiz uma palestra no fórum a qual eu presido aqui na Escola da Magistratura, junto com no Fórum de Gerontologia, Biodireito e Biogerontologia, junto com a imortal da Academia Brasileira de Letras, Nélida Pion. Ela fez a palestra e eu fiz os debates. Pois bem, Nélida Pion, no alto da sua experiência de vida, fala que a cada dia ela aprende alguma coisa nova. Então, vejam como é importante nós termos essa oportunidade, dessa garantia. Né? Depois eu vou colocar aqui, se for possível, o link, mas vocês encontram no YouTube, no canal da Emerge, da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, o tema de ontem foi envelhecer. O que esta imortal da Academia Brasileira de Letras fala é uma aula sobre o envelhecimento, e eu recomendo muito a sua oitiva. No terceiro eixo aqui, entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde centrados na pessoa e adequados à pessoa idosa. Vejam, você leva seu filho no pediatra, você leva seu pai ou sua mãe idosa no geriatra, ou você continua deixando que ele seja tratado por um não especialista no envelhecimento? É importante que nós adequemos o atendimento de saúde às pessoas idosas. Isso não acontece, tem lei. Doutor Alexandre chamou a atenção da lei. Por que a SBGG foi mencionada tantas vezes hoje nesse evento, pela doutora Valquíria, pelo doutor Alexandre? Porque a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem um conhecimento especializado. Se você não deixaria seu filho
sem um pediatra, não deixe seu idoso querido sem um geriatra. Os gerontólogos, os profissionais de todas as áreas que atuam beneficiando, e aí são inúmeros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, musicoterapeutas, pessoas das mais diversas atuações profissionais que podem ajudar e beneficiar e melhorar muito a qualidade de vida da pessoa idosa. Isso é fundamental. Tem uma palestra só sobre esse assunto, de tantas coisas que os especialistas podem contribuir para melhorar. Mas isso tem um custo. O Estado precisa participar disso efetivamente. E a quarta área de ação é propiciar o acesso aos cuidados de longo prazo. Quem cuida dos nossos idosos? Quem cuida dos cuidadores dos nossos idosos? Eu tenho um artigo escrito num livro chamado Avosidade, que eu chamo a atenção que muitas crianças são cuidadores dos seus avós. Porque os pais precisam trabalhar e não podem cuidar, né? E aí deixam ao cuidado de filhos ainda crianças e adolescentes. Então, nós temos que propiciar o acesso aos cuidados. É muito triste ver a solidão da pessoa idosa. É um tema que me é muito caro, porque a pessoa fica isolada do mundo, seus amigos foram embora, muitos de seus amigos morreram, e a pessoa idosa fica sem o que o doutor Alexandre falou, a convivência intergeracional. Nós precisamos que as crianças e os adolescentes convivam com as pessoas mais velhas. Pode passar, por favor? Aqui eu queria chamar a atenção sobre o Tratado de Geriatria e Gerontologia, coordenados e organizados por Elizabeth Viana de Freitas e pela Lígia Pia. A doutora Lígia Pia, maravilhosa, me convidou para escrever um artigo ligado ao direito, e eu escrevi o biodireito e a inquietante garantia ao envelhecimento. Eu fico inquieta porque eu preciso trazer ali essa transdisciplinaridade que é necessária. Eu preciso trazer o respeito à autonomia como princípio da bioética para essas pessoas, e não só verbalizar isso, mas fazer, realizar. Eu vejo processos de saúde em que a pessoa idosa não consegue escolher o que quer para o seu próprio corpo, porque tem 80, 90 anos. Eu preciso da participação do paciente no maior grau possível para tomar decisões de sua saúde, mesmo que haja problemas cognitivos. Quem fala isso não sou eu, é a legislação vigente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. Velhice não é doença, mas eu posso ter alguma doença que atrapalha a minha cognição e, mesmo assim, eu mereço respeitabilidade. Eu preciso também manter a capacidade funcional e a participação na sociedade, e entra também a tomada de decisão apoiada, que deve substituir, como já bem falado pelo doutor Alexandre, deve substituir a curatela. Parece que as pessoas querem suprimir os direitos das pessoas idosas à guisa de protegê-las, quando estão agindo de uma forma paternalística, sem um cuidado necessário. Pode passar, por favor. Vamos falar rapidamente sobre um tema que hoje está sendo muito comentado, idadismo. Também pode ser chamado de etarismo, ageísmo. O que é isso? São situações em que permeiam muitas instituições, em que dá-se um racionamento de assistência de saúde, porque velho. Aconteceu na pandemia, os velhos foram morrer isolados. Eu queria ver se o coronavírus atingisse em maior parte as crianças, se nós teríamos deixado, a sociedade teria deixado as crianças morrerem sozinhas, louvando aos profissionais da saúde que deram um alento ao levarem os tablets, os celulares, para que as pessoas idosas pudessem se despedir de seus familiares. Mas é muito duro assistir a isso tudo e a sociedade não se mobilizar. Eu duvido que os pais e as mães teriam deixado seus filhos morrerem sozinhos nas UTIs. Isso não teria acontecido. Exclusão em pesquisas e coleta de dados. Como é que nós vamos saber as necessidades das pessoas mais velhas se elas não participam de pesquisas na área de saúde? Se elas não têm emprego? Se quando elas estão trabalhando lá no supermercado, a gente não tem paciência em esperar os reflexos mais lentos da pessoa idosa? Isso é muito comum em outros países, e aqui no Brasil quase nós não temos.
Então, as políticas públicas precisam ser realizadas de uma outra forma. Nós precisamos conhecer melhor as pessoas mais velhas, precisamos pesquisar as pessoas mais velhas. Isso nós não temos. Pode passar, por favor? As estratégias, então, seriam política de atuação, legislação mais contundente, atividades educativas. Por quê? Educação é repetição. Quanto mais nós falarmos, doutora Valquíria, quanto mais eventos tivermos, mais pessoas vão nos ouvir, mais pessoas vão entender e divulgar esse tema. Atividades educativas profissionais, como eu falei do motorista. E as intervenções de contato intergeracional. Uma vez eu ouvi, não vou levar meu filhinho no asilo para visitar a titia, porque não é local de criança. Ao contrário, as crianças precisam olhar como são cuidados nossos velhos dos asilos, para que eles saibam no futuro da responsabilidade deles. Eu não estou dizendo que os asilos, as instituições de longa permanência não sejam bons lugares, não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa ter contato com a realidade, o que é real no mundo. Criança, adolescente, adulto e velho precisam conviver. Isso faz parte do mundo, da nossa sociedade. Não vamos abrir mão disso. Pode passar, por favor. Eu estou aqui, então, eu já mencionei esses três, desculpa, eu acabei não passando. Vamos passar para o último slide, por gentileza. Que é o lema da década do envelhecimento saudável, que é adicionar vida aos anos. Nós temos uma perspectiva de vida muito maior no Brasil hoje. Nós estamos envelhecendo com oportunidade de nos prepararmos para esse envelhecimento, ao contrário da Europa, que envelheceu sem ter essa possibilidade de se preparar, e hoje estão sofrendo as consequências disso. Nós podemos nos preparar com boas políticas, com boa lei, com boas atitudes, inclusive do Poder Judiciário. E nós podemos dar qualidade de vida a essas pessoas, porque amanhã você que está aqui me ouvindo vai estar nesse lugar e você vai querer ter respeito também. Então, e qualidade de vida. Então, é isso que nós precisamos. Eu encerrei meu tempo, mas eu vou pedir mais 2 minutos e 50 segundos para passar o vídeo. Posso, doutora Valquíria, passar um vídeo rápido? Então, por gentileza, o outro vídeo com uma música e uma sensibilização para esse momento tão lindo que nós estamos vivendo aqui hoje, com a fala belíssima do doutor Alexandre, e com esse evento. Estou aqui muito feliz em participar e muito emocionada de estar no Pará. Pode botar aquela tela cheia. E no Brasil. Eu acho que tem que começar lá, acho que tem que voltar o arquivo, porque senão já vai começar do meio. E a gente foi testar e parou, vai ter que fechar e abrir de novo. E se quiser tirar minha imagem depois e colocar só a do... Tem que fechar para ele abrir no começo, senão ele já começa viciado.
Eu acho que é música de estudo, né? Mas eu só queria chamar a atenção que é isso, respeitar, cuidar e proteger, porque toda pessoa velha foi um dia jovem e criança, e tem uma história, uma biografia. Então, isso precisa ser respeitado. Obrigada. Com certeza. Que lindo, doutora Aglaé, de você ter compartilhado esse vídeo conosco. É fundamental o respeito e a garantia dos direitos da pessoa idosa. Eu queria aqui saudar as pessoas que estão nos assistindo. Daqui do Pará, estamos com pessoas de Belém, Ananindeua, Curuçá, Santarém, Xinguara, Augusto Corrêa e Itaituba. E também nós temos, por isso que eu falei, não só daqui do Pará, mas também pessoas do Brasil todo. Temos aqui de Vitória da Conquista da Bahia, Japeri do Rio de Janeiro, São Caetano do Sul de São Paulo, Caico, acho que é assim, Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, Minas Gerais, também do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, de São Paulo, Pereira Barreto, de Fortaleza, Ceará, que eu já vi algumas pessoas aqui, a Verjuce, a Ayla, obrigada, Iberete, Minas Gerais, e Recife, Pernambuco. E nós temos algumas perguntas, aqui o chat está bombando, e aqui eu vou comentar com vocês, e eu vou deixar assim à vontade, porque como eles não direcionaram para quem é a pergunta, quem se sentir à vontade, doutor Alexandre, doutora Maria Aglaé, responde a pergunta, tá bom? Vamos começar aqui, deixa eu ler aqui. Boa tarde, boa noite já, né? Obrigada, aqui a gente vê que são pessoas comprometidas, já são quase 7 horas da noite, e estamos aqui debatendo os direitos da pessoa idosa. Então, o Juan colocou aqui, deixa eu ver aqui o que ele colocou. Juan Magalhães da Silva, eu acho que ele é de Santarém, doutor Juan Magalhães da Silva. Na realidade, ele direcionou para o doutor Alexandre. Ótima intervenção do doutor. Um grande problema que o judiciário enfrenta se refere realmente à negligência das famílias para com os idosos, onde muitos vivem em estado de solidão, um problema que também se reflete na saúde pública e, portanto, de interesse de todos. Doutor Alexandre, quer responder? Eu posso, né, fazer as considerações. Eu acho que a fala da doutora Maria Aglaé abordou muito bem essa questão, né, e também quando eu falo de uma política nacional de cuidados permanentes, né, na verdade, a Constituição fala que a assistência, o cuidado, ele deve ser da família, ser prestado pela família, pela sociedade civil, né, e pelo Estado. Mas, na verdade, nós sabemos que, infelizmente, as políticas públicas para o suporte às famílias são muito precárias. O desafio, nós temos um desafio muito sério, no sentido de construir um sistema de políticas de cuidados permanentes, exatamente para esses idosos que precisam de um suporte maior. Por exemplo, uma pessoa, imagine cuidar com uma pessoa acamada, uma pessoa com Alzheimer, ela precisa realmente de um cuidado, de um suporte por parte do Estado. Nós sabemos das péssimas, precárias condições das pessoas no Brasil, né? Nós tivemos essa pandemia, uma crise, nós temos, na verdade, uma crise política, uma crise pandêmica e uma crise social e econômica, né, que gera toda uma situação de muita penúria, né, social. Então, é urgente se resgatar aquele espírito da Constituição de 88 de se criar no Brasil um estado de bem-estar. Nós devemos à sociedade brasileira um estado de bem-estar social. Hoje nós temos um estado de mal-estar, né? Nós temos uma terrível situação, a doutora Maria Aglaé falou da questão do sentimento, mas na verdade me parece que hoje nós temos um sentimento de mal-estar nas relações sociais, né? Nas condições sociais extremamente adversas. E o desafio, né? O nome desse webinário é Avanços e Desafio. O desafio é implementar essas políticas. Muito bem, olha, o pessoal está cobrando que eu não falei de Minas Gerais, pronto, já estou falando de Minas Gerais, de Jundiaí, São Paulo,
também está presente. Avaré, São Paulo, Urupê, São Paulo e Marapani, Pará. Aqui mais uma pergunta. Vamos falando aí se eu esqueci de algum município, de algum estado. Também está aqui Alagoas, o Conselho Estadual do Idoso de Alagoas. Obrigada pela presença. O doutor Dirk, eu acho que é assim que se pronuncia, Costa de Mota Júnior, coloca o seguinte: é uma realidade bastante comum nos municípios paraenses a falta de abrigos para acolhimento de pessoas idosas. Alguns idosos são abandonados em hospitais em estágio vegetativo, sem documentos e sem informação de parente. Em vários casos, a assistência municipal não possui a estrutura necessária para abordar situações como esta. Quem gostaria de falar? Doutora Maria Aglaé, vamos fazer um bate-bola, doutora. Não é só aí né, não é só onde foi falado, é assim, o que acontece? As pessoas, nós vivemos numa sociedade, além de estar sem estrutura, nós não temos um apoio para as pessoas realizarem as suas responsabilidades. Isso é realmente muito grave. Né? Outro ponto que me chama a atenção você, pelo que falou, deixar pessoas idosas em estado vegetativo, foi isso que foi falado? Agora, eu fico pensando, por que chegamos a isso? Né? Por que chegamos a esse ponto? Foi feito o consentimento informado, foi atendida às vontades da pessoa, a pessoa recebeu informação sobre algum tipo de tratamento, procedimento que ia ser aplicado. Né? Existe que objetivo? Preservar a vida por preservar ou preservar uma vida de uma pessoa idosa, mas que tenha condições de usufruir daquela vida? Porque para a gente, esses abandonos em hospital, eu não tenho assim um conhecimento, talvez o doutor Alexandre tenha mais conhecimento de como as pessoas foram deixadas ali. Mas certamente existe um encargo ali muito pesado para um familiar que tem outras atribuições. Não estou desculpando, não, mas estou tentando entender esse problema. E a pessoa sem receber apoio. Quem é que pode lidar com tantos problemas sem receber apoio de instituições ou de outros órgãos? Então, assim, é muito grave, mas nós temos aí na raiz do problema questões que precisam ser debatidas, e não sair apontando o dedo, abandonou o familiar, porque tem muito familiar que cuida de forma exaustiva dos seus velhos, né? E sabe lá como que se viram, porque tem que trabalhar, tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar de si próprios e de sua casa. E ainda conseguem, e é muito caro cuidar de uma pessoa mais velha, porque você precisa de ajuda de outros profissionais. E isso é caro. Na realidade, o que precisa ser implementado, de fato, políticas públicas voltadas à pessoa idosa, né? Que seja garantido as instituições de longa permanência, mais vagas, serviços de promoção para evitar esse estágio, porque envelhecer possa ser que a gente consiga chegar a ser idoso, mas nós temos que envelhecer com qualidade, com autonomia, com independência. Então, de que forma nós vamos chegar envelhecer com qualidade se às vezes nós não temos acesso a uma alimentação adequada, a praticar exercício físico? Então, é bem complexo envelhecer no Brasil. Vamos aqui para mais uma pergunta, doutor Alexandre, eu acho que fica para o senhor. Nós fazemos parte, doutora Maria Aglaé, eu acho que você também faz parte da Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência. Porque é verdade, o doutor Dirk, já foi quem foi que falou aqui, sobre a questão dos acolhimentos, né? Que nós temos uma grande carência de vagas nas instituições de longa permanência públicas, né? Para acolher pessoas vulneráveis, sem família, sem recurso. E para as instituições privadas, pode-se direcionar as pessoas idosas com um certo recurso financeiro que possa pagar para ser atendido. O doutor Andel Moreira Ramos, ele fala o seguinte: acredito que, tendo em vista o aumento da expectativa de vida da população brasileira, será que não seria o caso de amadurecer o entendimento sobre o aumento legal da idade para se considerar um idoso a partir dos 65 anos? Está fazendo uma pergunta aqui.
eu posso fazer as considerações. A professora Ana Amélia Camarano, do IPEA, ela defende um ponto de vista parecido com esse. E na verdade, a legislação brasileira ela já coloca, em muitas situações, o limite da definição de pessoa idosa a partir dos 65 anos. Por exemplo, acesso ao BPC, acesso ao transporte, o transporte público gratuito. Só diga o que é BPC para as pessoas. O benefício de prestação continuada, é uma assistência, é um benefício assistencial para aquelas pessoas que não podem se prover, né, por si, né, não têm condições de trabalho, né, recebem, né, são pessoas que vivem em situações que devem receber esse benefício assistencial. Então, já há alguns marcos, né, que coloca o envelhecimento a partir dos 65 anos. Uma questão que a gente tem que ponderar é que, como eu falei, o envelhecimento ele se dá de forma diferenciada. Então, por exemplo, em uma cidade do interior desse nosso país, aí do Pará, em que se trabalha, por exemplo, em uma mineração, uma pessoa ela vai envelhecer socialmente, com certeza, muito mais rápido do que uma pessoa que vive em uma situação de conforto, muitas vezes, em um centro urbano. Então, ao chamado envelhecimento também social. A gente, no interior, por exemplo, a gente recebe pessoas, quando nós perguntamos a idade, a pessoa fala 50 anos, e aquela pessoa, ela já, pelo sofrimento do percurso de vida, ela apresenta, né, parece ter 70 anos. Então, nós devemos considerar também, nessa questão da idade, essa questão social. Né? É diferente, por exemplo, tratar o envelhecimento na Europa, onde você tem 70, 75 anos, porque as condições sociais, lá nós tivemos um estado de bem-estar social. Né? Aqui nós temos um estado de mal-estar social, como está colocado, como se denota das perguntas. Então, é preciso realmente ter cuidado. É claro que a expectativa de vida aumentou, mas também nós temos essa situação da precariedade social, que talvez considere pertinente a idade ser 60 anos. E só a nível de informação, preocupada com essa situação, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Pará oferece o programa Vida Ativa na Terceira Idade, que eu tenho orgulho de dizer que eu criei há 20 anos atrás. E a idade para iniciar é a partir de 50 anos, justamente já pensando nisso, nessa questão da precocidade do envelhecimento do paraense. Então, é importante oferecer atividade de esporte e lazer de forma bem antes dos 60 para promover o envelhecimento ativo e saudável. O Dr. Dick coloca aqui, atuação em rede seria sempre a melhor abordagem. Com certeza, Dr. Dick, eu queria até chamar a atenção, quando o doutor Alexandre colocou assim, BPC, nem todas as pessoas sabem o que é benefício de prestação continuada. Então, os agentes públicos do direito têm que conhecer, assim como os agentes públicos da assistência, os agentes públicos da saúde, da educação, têm que conhecer um pouco do Sistema Único da Assistência Social, tem que conhecer um pouco do Sistema Único da Saúde, tem que conhecer da Lei de Diretrizes Básicas para poder a gente entender de que forma nós podemos interagir dentro da nossa posição. Isso é fundamental, a gente ter conhecimento de uma forma ampla, para poder a gente interagir na rede, porque eu sempre digo, os serviços, eles existem. A educação, a saúde, a assistência social, o CRAS, a escola, a instituição de longa permanência, mas nem sempre trabalham de forma integrada. E é aí que está o nó crítico, que precisa ser resolvido. Eu gostaria também de colocar aqui, o doutor Valdemar de Souza coloca aqui, como os ilustres doutor compreendem o discurso público declarado de uma certa culpabilização das famílias, sem comprometer o Estado. Na verdade, é mais fácil, né, dizer que a família é a responsável. Sem apoio, sem estrutura, a gente não faz nada. Sem estrutura, a gente não cuida das nossas crianças. Se não tiver uma creche pública, você não vai trabalhar, porque você não tem como deixar. Vejam o que aconteceu na pandemia.
em que as pessoas tinham que ficar em casa com seus filhos, e o sufoco foi, né? Porque não podiam levar na creche, mas tinham que trabalhar em casa, e não foi fácil para ninguém. Então, a gente tem que pensar nisso. Não há possibilidade também de deixar só por conta do Estado cuidar. As famílias, a sociedade tem que participar também. Inclusive, quando a gente admite que há necessidade de doações, de programas, de projetos, de organizações não governamentais, de instituições que contribuam. Doutor Alexandre, quer falar um pouquinho? Eu só queria ratificar as palavras da doutora Maria Gléia, é isso mesmo, né? O Estado ele não pode chegar só com o direito penal, né? O Estado brasileiro, como diz a letra do Chico Buarque, né? Tem uns braços de estivador, né? Para punir o pobre, né? Então, muitas vezes, na questão de situação de violência, né? Que se falou muito aqui de abandono, o que é que o Estado chega? Para processar, para criminalizar a família ou aquele familiar que abandonou. Mas se pergunta, né? E por que onde é que está as políticas públicas? Onde é que estão as políticas públicas que permitissem que a família realmente continuasse com seu idoso em casa? Cadê os centros de convivência? Aqueles lugares em que os idosos passariam o dia ali tendo assistência, tendo informações, alimentação, né, serviço médico, os centros-dias, né, cadê as praças, os centros de referência, que a doutora Maria Gléia também colocou. Então, na verdade, como a doutora colocou, é muito simples e muito fácil você querer punir, né, buscar esse discurso de criminalizar e punir as famílias. E na verdade, eu sempre digo, a pior violência no Brasil é a violência institucional. É a violência da ausência de políticas públicas daqueles entes e autoridades que deveriam realmente promover as políticas sociais. Isso mesmo. O Dr. Robson de Souza coloca aqui: o maior desafio hoje são as formas de como se tratar e como orientar os idosos neste momento, fora o maus trato, seja em casa ou fora dele. A doutora Vanessa Marques colocou assim: difícil mesmo é saber o que fazer quando a família se nega a prestar os cuidados com a pessoa idosa. Por mais que se tente orientando, esclarecendo o que consta em lei, a família se nega do mesmo jeito. O Dr. Robson de Souza coloca: apoio emocional e financeiro são os principais fatores que colaboram para que os idosos sejam abandonados, ou seja, políticas públicas voltadas à família como um todo. Vocês estão recebendo inúmeros elogios, vou ver se eu consigo compartilhar o que está escrito no chat na íntegra com os palestrantes, porque eu não tenho como ler, que são muitos aqui elogios, considerações, e aí a gente está com um tempo bem reduzido. A doutora tocou no tema do etarismo, e eu chamo a atenção para a questão do direito ao trabalho na cidade. O que podemos refletir sobre? São tantos questionamentos. Nós temos que pensar o seguinte: muitas pessoas idosas recebem um benefício muito reduzido, uma pensão reduzida, e elas precisam ganhar a vida, continuam trabalhando. Muitas pessoas idosas sustentam suas famílias. E o doutor Alexandre mencionou a economista Amélia Camarano, ela tem uma pesquisa muito interessante, que muitas pessoas idosas que morreram de coronavírus deixaram suas famílias quebradas, sem sustento, porque elas é que bancavam as suas famílias com as suas pensões previdenciárias. Então, oportunizar trabalho, como tem leis que obrigam a ter pessoas deficientes, em determinado número, percentual, tem que ter leis obrigando também que tenha pessoas mais velhas atuando, né? Porque precisam de emprego também. Então, são situações que a gente não pode deixar de fugir. E eu entendo o que foi falado aí, mas mesmo assim, continuam as pessoas deixando de ser os idosos. Não há uma conscientização. Se eu não conscientizar... Vejam vocês que no Brasil há 5 milhões de crianças sem registro paterno. Por quê? Porque o homem não sabe que tem que registrar o filho? Sabe. Mas entre saber e ter a consciência da importância desse ato, há uma distância.
Não existe nenhuma lei que imponha, que permita que a mulher registre nome paterno e ele é que entre com uma ação negatória. Isso não existe no Brasil, mas existe no Peru, por exemplo. E no Brasil, a conscientização dessa responsabilidade para com as pessoas então, não existe. Não existe campanha, não existe novela que aborde esse assunto, não existe divulgação desses temas, não existe pesquisa, consequentemente, não existe abordagem de pontos específicos que deveriam ser trabalhados para que as pessoas tivessem mais consciência e não ficassem esperando o seu idoso só morrer, né? Agora, é muito importante também o empoderamento da pessoa idosa. Ele saber seus direitos. Eu acho que é fundamental a gente incentivar que eles saibam os direitos dele. A Política Nacional do Idoso, a Política Nacional da Saúde do Idoso, o Estatuto do Idoso, para poder exigir que esses direitos sejam, de fato, implementados. Por exemplo, um direito é a questão do atendimento prioritário. E, às vezes, eles ficam até com vergonha de exercer esse direito para não brigar. Mas é importante que eles exerçam. Inclusive, eu queria convidar a todos, nós fazemos parte do movimento Felizes Cidadãs. O que foi isso? Ano passado, a Organização Mundial de Saúde queria considerar velhice como uma doença. Vocês ouviram falar sobre isso? E aí a sociedade civil como um todo se mobilizou, o doutor Alexandre Kalash, que é um grande gerontólogo e médico, reuniu várias pessoas, o doutor Alexandre Alcântara participou desse movimento, participa desse movimento, a doutora Maria Glaé também, a Verjuse do Ceará também, entre outras pessoas, e eu também. E aí nós conseguimos reverter essa situação, mobilizando várias entidades, várias pessoas, e a velhice não foi considerada doença, como que a Organização Mundial da Saúde queria. Ela tirou isso da pauta dela. Mas aí nós estamos aproveitando esse momento dessa mobilização e nós fizemos várias cartas, de manifesto à sociedade, que eu não sei se eu consigo compartilhar com vocês. Se eu não conseguir, eu vou pedir para a área da informática mandar por e-mail de vocês, se vocês quiserem, é lógico. E uma carta, como nós estamos em ano de eleição, vai ter eleição para governador, para presidente, deputado estadual e federal, onde nós apresentamos sugestões para que seja implementado políticas públicas justamente para ajustar essas situações que nós estamos discutindo aqui. Porque a lei, ela precisa ser cumprida. E de que forma ela é cumprida? Com ações e projetos do poder público executivo. Então, é preciso que o poder público executivo implemente essas ações. Então, é nesse sentido que nós estamos convidando vocês a fazer parte desse movimento. E a última consideração... É preciso, a doutora Nídia Maísa de Carvalho Tavares coloca, é preciso avaliar os motivos que levam à recusa da família. Algumas vezes existem outras questões mais complexas sobre a relação familiar, como a postura da pessoa no passado, que causa distanciamento dos demais familiares. Aí precisa de intervenção mais efetiva. O doutor Robson de Souza coloca aqui, por que não ampliar ou incluir no programa da Academia da Saúde como um programa ideal para aumentar o nível de atividade física desta população, promovendo assim o bem-estar, mobilização corporal e mental para a socialização com outras pessoas, incluída no projeto diminuindo assim o estresse e a inércia da população. A Aniele, doutora Aniele Silva coloca, seria necessário o apoio para as LPIs privadas sem fins lucrativos, já que muitos municípios não contêm este serviço, ficando custeio via doações da comunidade. Aí a doutora Jacileia Silva coloca, concordo plenamente com o doutor Alexandre, a pior violência é a institucional,
pois o idoso não tem para onde correr. Às vezes o dinheiro dado para o idoso não dá nem para ele se alimentar, nem para os seus remédios. E o Estado não fornece. Então, como fazer? Fico indignada com essa situação. A Andréia, de Minas Gerais, a doutora Andréia Silva, coloca: parabéns a todos, o webinário deveria ser feito em todos os estados. E vamos encerrar, né, com essas considerações. Eu posso falar, né? Eu queria agradecer mais uma vez a Escola Judiciária, né, do Estado do Pará, dizer que foi uma honra participar desse webinar e ter a doutora Maria Aglaé aqui compartilhando a sua inteligência, a sua dedicação aí aos estudos da bioética, muito percussiente, e aprendi muito com ela hoje também aqui. Agradecer também as perguntas, né? E vamos em frente. Eu acho que a Escola Judiciária do Pará ela caminhou bem ao realizar esse webinário, né? Inclusive provocando aos novos juízes, né, a pensar, né, a questão do envelhecimento. Né? E quando se fala em envelhecimento, é muito interessante porque nos colocamos todos. Eu gosto de falar do processo de envelhecimento, porque aqui estamos todos, inclusive os novos juízes, né? Pessoas de 25, 30 anos. Eu também cheguei no Ministério Público 20 e poucos anos e já quase já idoso. Né? Então, é importante falar do envelhecimento, porque aí todos nós fazemos parte desse processo. Muito obrigado. Doutora Aglaé. Eu quero agradecer e dizer aos novos juízes, quando eu dou aula para os novos juízes aqui no Rio de Janeiro, eles no curso de idosos, a gente sempre faz cursos na Emerge, eles chegam assim, vou resolver, estou com uns processos lá na minha comarca, tão difícil, agora eu vou fazer esse curso, quero resolver. Eles saem do curso com mais questões, mais dúvidas, e a gente ri muito ao final, porque assim, é difícil, não é fácil, mas o importante é que a gente debata, pense juntos. Eu agora, enquanto estava fazendo a palestra, recebi a resposta de uma juíza nova aqui, dizendo que resolveu um problema que ela tinha me procurado para ajudar, e foi uma ótima solução que ela conseguiu. Então, a gente tem que persistir, a gente tem que debater o problema e divulgar ao máximo. Curiosamente, a gente estava falando de aumentar a idade de 60, 65, mas se nós formos procurar magistrados com 70, 65, 70 anos, nenhum deles se considera idoso, porque tem uma situação de vida que consegue manter sua independência e autonomia de uma forma ampla. Então, cada situação requer de nós um exame diferenciado. Tá? Então, assim, eu parabenizo a escola por essa atividade. Doutora Valquíria, muito obrigada pelo convite, transmita isso ao diretor, e eu fico feliz de dividir essa mesa com o doutor Alexandre, porque tem um conhecimento muito grande sobre o tema. Muito obrigada. Em nome de Sua Excelência, a senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e Sua Excelência, o senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, damos por encerrado este webinário Avanços e Desafios do Estatuto do Idoso. Muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado à mediadora. Uma boa noite